Seguramente você já reparou que existem pessoas que conseguem muito mais resultado do que a média das pessoas em qualquer área da vida. Algumas profissionalmente, outras nos esportes, numa parte mais corporal, outras numa parte mais musical. Pessoas de fato conseguem mais resultados do que outras pessoas e o motivo não é tão claro assim. Muitas vezes a gente simplesmente observa, admira estas pessoas, mas a gente não consegue identificar a origem. Por que será que elas conseguem ser tão especiais e ter tanta constância em resultados muito acima da média das pessoas? Você já teve essa reflexão? E eu te digo, existe algo que de fato é invisível. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que eu adoro que diz: o essencial é invisível aos olhos. E é exatamente assim na vida. As pessoas que de fato conseguem mais resultados, muitas vezes o leigo, aquele que olha de fora, acha que é algo aleatório, talvez um talento. Ela nasceu assim. E realmente existem talentos, porém existe um grande detalhe. Os talentos, eles estão dentro das pessoas. E enquanto a pessoa não refina este talento, ele continua armazenado lá dentro. Eu tenho a mais pura certeza que existem inúmeros Cristianos Ronaldos, Messis, Ayrton Sennas, muitas pessoas que de fato nós admiramos, presas dentro de pessoas que simplesmente não conseguiram ainda externalizar o seu próprio talento e elas ficam presas a padrões cerebrais. E isso é muito fácil perceber. Imagina só, pega qualquer pessoa que é muito admirada ou que foi muito admirada. Vamos pegar um exemplo de Steve Jobs. Steve Jobs era um cara que era fascinante. Olha só tudo que ele construiu, o tanto que ele mudou por onde ele passou. Então, de fato, ele é uma pessoa que teve o talento de transformar por onde ele passou. Agora, imagina só um único padrão cerebral. Se a gente pega um padrão cerebral e insere no Steve Jobs, como por exemplo a procrastinação. No exato instante em que você adiciona procrastinação ao Steve Jobs, ele deixa de existir, pelo menos para nosso conhecimento, para o nível de efeito que ele poderia ter tido no mundo, porque simplesmente ele não chegou ao mundo, ele estava preso a ele mesmo, preso aos padrões cerebrais. Tem uma escultura que eu gosto muito, eu até deixo ela de lado aqui, que ela de fato ilustra exatamente isso. Eu gosto, ela se chama basicamente Self-Made Man. É uma escultura feita por Carlyle e eu gosto não só pela beleza que ela representa, mas pela beleza poética e pelo significado que pode ser associado à mesma. Basicamente, se você reparar, existe aqui um homem. Este homem, ele está preso. Preso a quê? Preso a ele mesmo. Enquanto ele não se liberta desta pedra que ele está saindo, ele está se esculpindo desta pedra, ele fica preso. Por exemplo, esta perna aqui já está livre. Por quê? Porque ele já eliminou aquilo que estava o prendendo. Essa é a beleza poética, ou seja, existem inúmeros padrões que nos prendem e que a gente gostaria de fazer as coisas, mas a gente não faz. Por exemplo, a procrastinação, como eu citei, eu desejo fazer algo, mas eu não faço. Eu desejo focar em alguma coisa, mas eu me distraio. Eu desejo ter uma boa relação com outras pessoas, mas eu perco o controle emocional. Eu desejo e não consigo, simplesmente porque algo dentro de mim me prende a algo que vai contra o meu próprio desejo. Essa é a pior prisão que pode existir, é você estar preso a você mesmo. E a única forma de você se libertar disso é romper, quebrar estes padrões. Portanto, o que são padrões cerebrais? Vou deixar aqui de lado. Um padrão cerebral nada mais é do que aquilo que você faz de uma forma automatizada. Você treinou o seu cérebro, porque o cérebro ele vai repetindo e ele vai aprendendo a fazer aquilo daquela forma e automaticamente você se vê preso a algum padrão. O cérebro sempre reage da mesma forma que você condicionou esta reação, então a gente vai aprendendo a virar procrastinador, preguiçoso, sem foco, sem controle emocional e por aí vai. Tem gente que fica estressado, ansioso, isso tudo é uma resposta que algumas pessoas têm frente ao ambiente e que não são todas as pessoas. Tem gente que não é assim e tem gente que é, ou seja, depende muito do condicionamento que você faz. Então, existem talentos que as pessoas têm? Seguramente sim, mas enquanto a gente está preso aos padrões, simplesmente a gente não consegue nem identificar, muito menos lapidar o nosso próprio talento e aí, de fato, colocar esse talento para o mundo, para
gerar valor, para contribuir, para realmente fazer com que ele funcione. E a primeira coisa que a gente precisa, portanto, é eliminar estes padrões cerebrais. De uma forma mais sucinta e talvez até mais metafórica, o que é um padrão cerebral é o seu modus operandi. É aquilo que você repete. Se eu te largar no mundo por aí, é exatamente o que você vai repetir de uma forma automatizada, inconsciente. É o tipo de comida que você vai buscar naturalmente. Será que ela é saudável? Ou será que você busca doces, frituras, coisas que de fato são mais prazerosas? Não sei, depende muito dos seus padrões. O que você vai fazer quando você chega em casa? Você vai para a academia ou você simplesmente se larga no sofá? Isso é um padrão. Quando você está diante de um livro, você presta atenção, você foca ou você se cansa, você se distrai e você simplesmente não consegue sequer absorver nenhum tipo de informação. Mais um exemplo de padrão. Quando alguém vem falar com você e te faz uma crítica, como você reage? Com maturidade ou você já rebate de imediato? Mais um padrão. Em última instância, tudo aquilo que a gente faz de uma forma inconsciente, automatizada, é um padrão cerebral, portanto, hábitos, atitudes, comportamentos são exemplos de padrões cerebrais. Um vício também, apesar de negativo, não deixa de ser um padrão, porque a gente tende a repetir exatamente isso. E o cérebro é exatamente isso, é uma grande máquina de repetição de padrões, e esse pode ser um grande problema, ou pode ser a mais profunda salvação, porque é exatamente a hora que a gente passa a entender isso que a gente também passa a ter a chance de ter controle de nós mesmos. Por isso que eu digo que você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. No exato instante que eu percebo que uma pessoa tem um padrão, por exemplo, de ir na academia todos os dias, eu sei exatamente como é que vai ser o corpo dela. Ou se eu percebo que uma pessoa tem o padrão de se alimentar de uma forma muito mais saudável, eu sei também que a saúde dela tende a ser melhor do que uma pessoa que se alimenta de uma outra forma. Ou seja, não importa em qual área da vida, mas na hora que eu entendo o padrão de uma pessoa, eu entendo também o resultado que ela tem e o resultado que ela terá no futuro dela. É como se fosse uma grande máquina de prever o futuro, porque nós repetimos os nossos padrões. Então voltamos à pergunta que eu fiz lá no início. Por que será que algumas pessoas conseguem fazer muito mais, com muito mais leveza, ter resultados de uma forma muito mais constante? Porque para elas é natural fazer aquilo. Enquanto a gente sofre para fazer algo, a gente até consegue, talvez por uma semana, talvez por 2, e aí não dá mais, a gente volta. É por conta disso que a maior parte das pessoas tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. E aí fica uma sensação de que, poxa, André, mas eu não sirvo para nada, não consigo ter felicidade nas coisas. Se liga só o que a Suelen diz. O principal ponto para mim que me enche de felicidade é que eu consegui entender o meu propósito. E no fundo é exatamente isso. A gente fica preso àquilo que não é a gente. A gente cria padrões que, em última instância, a gente olha no espelho e não se reconhece. Afinal, não é aquilo que nós queremos em nós mesmos. E na hora que a gente entende que o nosso cérebro, ele pode sim, se nós conhecermos o método correto, a gente pode criar novos padrões, esculpir a nossa própria pessoa, a gente passa a viver de uma outra forma. Esse é o grupo das pessoas que eu chamo o grupo do 1%. E é 1% porque realmente são pouquíssimas pessoas que entenderam isso e que passam a usar os padrões de uma forma positiva para te potencializar, ou seja, alinhar os padrões que você quer em você, aquilo que são os seus objetivos, você passa a ter um cérebro que trabalha a seu favor e não como a maior parte das pessoas, como eu disse, do grupo dos 99%, são pessoas que desejam algo, mas o cérebro atrapalha. Ela quer fazer, mas procrastina, quer prestar atenção, mas se distrai, quer ir na academia, mas não consegue, quer ter intensidade no trabalho, mas tem preguiça e por aí vai. E aí a gente simplesmente perde gestão. Na hora que a gente entende isso, não só a gestão passa para o nosso lado, mas a gente passa também a ter escolha na nossa vida. Se liga só o que o Alex diz. E na verdade hoje, por ter entendido tão bem quanto eu sou, eu que comecei a escolher se eu queria ir para a empresa X, Y, Z ou não. Então se uma empresa me chamasse antigamente, eu ia e entrava. Hoje não. Hoje eu avalio se lá tem o perfil que eu tenho, se eu posso desenvolver o que eu quero na empresa, se eu vou ter a autonomia que eu quero. Então hoje tá dessa forma, recusando entrevistas. Uma coisa que não estava nem pintando entrevistas, hoje eu estou recusando algumas vagas de emprego. E é isso aí, fascinante, não é? A gente passa a ter escolha, a gente consegue magnificar, levar o nosso talento para o mundo, ao invés de ficar preso a padrões que não fazem o menor sentido. E aí que entra a frase que eu tanto digo: se joga no mundo.
ele aguenta. A gente precisa se jogar no mundo. O mundo está esperando pessoas que de fato façam mais coisas. Mais uma vez, qualquer pessoa que a gente admira botou um padrão cerebral que não faz sentido, a pessoa some do mundo. Talvez você já esteja exatamente no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas você não consegue ter a intensidade. Talvez você não consiga ter clareza de qual é o seu real talento, porque ele pode sim estar mascarado por tanto padrão errado ao redor que simplesmente ele se torna invisível, ele está oculto lá no meio e simplesmente você nem consegue notar o valor que você pode ter entregando ao mundo, talvez ao seu trabalho, talvez às pessoas ao redor. E efetivamente, quando esse tipo de cenário acontece, a gente se sente simplesmente repetindo tarefas sem nenhum tipo de estímulo, sem motivação, como é o caso da Júlia, que você vai ver. Hoje eu vejo sentido no meu trabalho. Antes eu ia super... eu pensava só em terminar o trabalho, só em terminar de atender os pacientes. E hoje em dia não, hoje em dia eu converso com eles, eu tento entender a história deles e por mais que o meu contato seja pequeno, porque eu trabalho na parte de imagem, eu sou muito feliz no meu trabalho só de conversar com eles e de voltar para casa sabendo que eu contribuí com alguém. Antes eu não tinha essa visão de que eu contribuía com o mundo no meu trabalho. Então, assim, eu tenho a sorte de, no meu trabalho, eu poder exercer, quem sabe, o meu propósito de vida. Porque eu consigo contribuir com o mundo no meu trabalho. E no fundo eu acho isso das coisas mais fascinantes, não só porque eu vejo isso acontecendo com as dezenas de milhares de alunos do Brain Power. Quando eu falo mais de 18 mil alunos, parece um número de fato muito volumoso, mas quando a gente olha casos específicos como esse da Júlia, a gente começa a perceber o valor disso e como isso realmente são cápsulas, pessoas que realmente tiveram a história da vida delas transformadas, não somente pelo Brain Power. O Brain Power obviamente trouxe o método Brain Lab, o método de reprogramação cerebral, e óbvio que isso abriu uma jornada, mas na hora que você entende, é você que cria, que condiciona o seu próprio cérebro, os seus próprios padrões, e foi exatamente isso que eu vejo, não somente com os alunos, mas que eu vi acontecendo comigo. Na minha época de mundo corporativo, eu efetivamente ficava ali repetindo e repetindo e repetindo algo que eu não via gerar valor, eu não via gerar impacto em outras pessoas. A única forma de entender isso foi quando efetivamente eu embiquei numa jornada de conhecer mais sobre o meu cérebro e fui fazer o meu mestrado em neurociência, neuropsicologia, rodei o mundo inteiro, França, Londres, Rússia, Brasil, buscando de fato conhecimento, entender como o cérebro funciona, porque na hora que isso ficou claro para mim, aí o jogo literalmente mudou, eu vi isso acontecendo comigo, eu fui literalmente a primeira cobaia e hoje, de fato, eu tive a chance e o privilégio, na minha opinião, de criar e esculpir os padrões que para mim são os mais relevantes, de alimentação, me alimento da forma que realmente eu gostaria e não sofro para deixar de comer aquilo que eu não quero comer. Eu reprogramei e eu associei prazer, aquilo que de fato faz sentido para mim. Eu vou na academia literalmente todos os dias. Para mim é uma prioridade cuidar da saúde e eu não sofro para ir. É aquilo que de fato me gera prazer, porque eu condicionei exatamente isso no meu cérebro. Quando eu vou fazer algo, quem me acompanha nas redes sociais vê que é com muita intensidade e com prazer. Eu não faço sofrendo. Por quê? Porque aquilo de fato foi associado, foi condicionado no meu cérebro para que eu consiga ter essa intensidade. Dificilmente alguém me vê perdendo o controle emocional, porque exatamente isso é algo que a gente pode ensinar o nosso cérebro, porque exatamente ele repete padrões. E eu fui escolhendo padrão a padrão e esculpindo. Volto aqui com a mesma escultura. Depois de você romper os padrões cerebrais que não fazem sentido, elimina falta de foco, distração, vai tirando aquilo que realmente te atrapalha, aí você entra numa segunda camada. Por isso que eu gosto muito dessa escultura, porque você começa a se esculpir. Primeiro você quebra aquilo que você não quer e depois você insere novos padrões, novos hábitos, atitudes, comportamentos e você vai ensinando seu cérebro a repetir aquilo. E aí não fica sofrido viver, porque a pior coisa que pode acontecer é quando você quer fazer algo e não consegue e aí fica tentando e tenta, mas é uma tentativa que é sofrida. Você tenta comer de uma forma diferente, mas você fica com o desejo ali e a vontade está lá e você fica sofrendo. Isso vale para literalmente qualquer área da nossa vida. A gente precisa, se a gente quer ter liberdade na vida, a gente precisa conhecer o nosso cérebro, conhecer os nossos padrões e efetivamente passar para a gestão de nós mesmos. Então, volto à pergunta. Será que é possível eliminar a procrastinação? Deixo o Helder te dizer. E hoje eu não procrastino mais. Hoje eu consigo fazer tudo que antes eu fazia em um dia inteiro, eu consigo fazer em questão de horas.
de 1 a 2 horas eu consegui resolver tudo, e por isso eu consegui também tirar uns 3. Isso de imediato, eu consegui tirar 3 projetos do papel. E é isso daí. Então eu acho fascinante esse mundo, tão fascinante que eu faço questão de trazer conteúdo, volume, live, podcast, vídeos, esse vídeo que a gente está vendo, qualquer material do Brain Power eu faço com muita intensidade. Existem os treinamentos também, obviamente, porque ali existe um acompanhamento, existe uma intensidade muito maior, é de onde você vê todos esses resultados, são pessoas que efetivamente passaram por algo muito mais intenso, imersivo, para que realmente o cérebro fosse recondicionado, talvez em 3 meses, aquilo que a pessoa condicionou ao longo de décadas, da vida inteira dela, e efetivamente ali a mudança acontece. Mas eu gosto muito de trazer as bases, os fundamentos, e eu faço isso através de eventos. E existe um evento que é o evento mais tradicional do Brain Power, desde 2014, já foram literalmente milhões de pessoas que participaram deste evento que eu vou te convidar. Só na última edição foram mais de 200 mil pessoas inscritas, e é um evento que eu te trago toda a jornada, todo o entendimento de como funciona o cérebro e como você realmente pode sim recondicionar o seu cérebro. Então são aulas, PDFs, lives, uma série de materiais para de fato você baixar e um diagnóstico para você fazer o seu diagnóstico cerebral, entender quais são os padrões que hoje você está preso, quais são aqueles padrões que você tem que eliminar e quais são os padrões que você de fato deveria inserir. Tudo isso de uma forma absolutamente aberta para que realmente mais pessoas possam fazer parte deste grupo do 1%, o grupo das pessoas que têm gestão delas mesmas, o grupo das pessoas que passam a entender o cérebro e escolher e trabalhar o cérebro junto com ele, ou seja, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Então, para você participar desse documentário, é só você clicar aqui embaixo, coloca lá seu e-mail e automaticamente você vai receber todas as informações para participar e para entrar nesta jornada do Brain Power. Essa é a porta de entrada. Quem sabe eu te encontro realmente numa outra situação, num outro cenário em que você hoje, de fato, pode olhar para você mesmo e falar: eu estou com o meu talento na minha intensidade máxima, esculpindo, lapidando e levando o melhor de mim mesmo para o mundo. Na hora que isso acontecer, seguramente você vai de fato usar a frase que eu sempre digo: se joga no mundo, que ele aguenta, porque você vai estar se jogando no mundo, jogando o seu talento e gerando valor, e efetivamente quando isso acontece é uma bola de neve absolutamente positiva. Então, clica aqui embaixo, te encontro por lá.